Feliz Sábado. A música que eu vou cantar nessa manhã, ela fala sobre nós cessarmos o falar e ouvir a voz de Deus. E que essa seja a nossa oração hoje. Que nós possamos escutar a voz de Deus falando nos nossos corações. Amém. Olha o tempo, olha a vida. Sentimentos vêm e vão. Entre livros e palavras, procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar. E percebo que sozinha não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver.
Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês, me apresentando pela primeira vez com a família completa. A gente esteve aqui naquele sábado com o pastor Nilson, né? A despedida do pastor Nilson e a minha apresentação. E hoje a gente está em definitivo com a família completa. Eu queria apresentar a minha esposa, pode ficar em pé, por favor, querida. Ela é um pouco tímida, irmãos, mas depois, à medida que for conhecendo, vocês vão percebendo que ela não é tão tímida assim. E o filhinho, Mateus, que estava tentando fazer uma boquinha e foi interrompido. Aí, ó, tá ali, é a nossa família. É um prazer estar com vocês nessa igreja e de forma definitiva. Essa semana a gente saiu lá de Vitória com uma correria danada, porque o pessoal da mudança estava com medo de carregar o caminhão e a gente com medo de tirar as coisas e colocar tudo no caminhão, né? Se passa alguém, leva o caminhão, leva tudo. E a gente orou muito pedindo a Deus para que cuidasse de tudo e graças a Deus a gente conseguiu sair a tempo. Depois dizem que o Rio é perigoso, né? Eu saí correndo de Vitória para o Rio para poder ficar mais seguro. Estou feliz em estar com vocês e a gente, à medida do que passar o tempo, a gente vai se conhecer melhor. É um prazer falar para você também que está assistindo via internet, que Deus possa abençoar o seu sábado, que você possa se sentir mais perto da presença de Deus conosco também. Eu queria abrir a palavra de Deus em João capítulo 2. Você pode abrir, vai ser projetado aqui na tela o título da minha mensagem. O título é Oferecendo o Meu Melhor. Por que oferecendo o meu melhor? Essa é a primeira mensagem que eu prego para vocês. E eu sei que há toda uma expectativa quando um pastor começa a trabalhar, um novo pastor começa um ministério junto com a igreja, como é que esse pastor faz, como ele trabalha, e a gente tem aquele período de adaptação. E eu gostaria de falar nessa primeira mensagem o que eu acho que nós deveríamos, como igreja, exercer juntos de ministério. Porque o ministério não é uma coisa que só o pastor tem. A Bíblia fala que o ministério é de todos os crentes. Não é isso que diz lá em Pedro? O ministério é de todos os crentes. A partir do momento em que você foi batizado, você foi comissionado pelo Espírito Santo para um ministério. Talvez você não conheça ainda qual é esse ministério, ou talvez você não tenha sido votado para um ministério, mas você sabe que você tem dom para isso. Então todos nós temos ministérios e precisamos exercer estes ministérios. Como a gente deve trabalhar? Como deve ser o nosso ministério juntos aqui em Niterói durante esses próximos anos que estivermos juntos? Eu quero trabalhar muito para ver Jesus voltar em minha geração, amém? Você também quer isso? A gente tem projetos, tem expectativas, a gente quer abreviar a volta de Jesus. Essa semana em especial foi uma semana muito turbulenta, tanto aqui quanto em Vitória, né, em vários lugares, e a gente fica pensando, aonde existe segurança? Não tem lugar seguro é no céu, quando Jesus voltar. Por isso a gente precisa trabalhar e orar para que a gente possa logo morar nesse lugar onde não vai ter problema. E apesar da semana ter sido turbulenta, a gente tem um conforto. É uma semana mais perto da volta de Jesus. Amém? A Bíblia, em João capítulo 2, conta uma história e ela fala do início do ministério de Jesus. Como eu falei que nós vamos falar sobre o nosso ministério juntos, nós estamos começando um novo ministério juntos, a ideia é a gente estudar a respeito do início do ministério pastoral do nosso maior modelo. Quem é o nosso maior modelo? Jesus. Jesus foi o supremo pastor, ele é o supremo pastor, ele é o nosso pastor. E quando a gente estuda a história de Jesus, quando a gente aprende de Jesus, a gente vê Jesus como uma referência, nós temos muito a crescer. Por isso, nós vamos estudar, a partir de mim, como pastor, vou estudar o modelo de Jesus como ministério para mim. E eu queria convidar você nessa mensagem a fazer o mesmo. A gente vai estudar o ministério de Jesus. E aqui em João, capítulo 2, nós vamos ler o verso 1
até o verso 11. Podemos ler? João 2, verso 1 até o verso 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Se você quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta para você acompanhar melhor. Aqui nós temos o início do ministério de Jesus. E eu preciso pedir permissão a vocês para a gente tirar um pouco o foco natural que a gente tem quando a gente lê esse texto em cima do milagre. A gente lê esse texto, a gente já pensa o quê? O milagre, que não deixa de ser uma coisa sensacional. Aqui fala de metretas, são medidas da época. Cerca de 300 litros de água transformada em suco. Se fosse 1 litro só já era milagre, né? Jesus transforma 300 litros de suco, de água, em suco, em vinho, para aquela festa. Só que a gente não vai estudar o milagre, a gente vai focar, prestando atenção nessa história como o início da obra de Jesus. João destaca essa história falando assim: com isso ele deu início aos seus sinais. Ou seja, o início do ministério de Jesus foi em Caná da Galileia, num casamento. Esse é um episódio simples, só que muito significativo. Por isso a gente vai aprender de João a respeito do ministério de Jesus, a respeito desse início do ministério de Jesus. O livro de João é um livro interessante. Se você parar para prestar atenção, Mateus, Marcos e Lucas não contam essa história que a gente acabou de ler. Mateus, Marcos e Lucas começam contando a história de Jesus como um bebezinho. João começa a contar o ministério de Jesus a partir ali de Deus, né? No princípio era o verbo. O livro de João tem algumas peculiaridades. Ao mesmo tempo, ele é simples e profundo. Existem alguns comentaristas que comparam o livro de João a uma piscina. Sabe aquelas piscinas que tem aquela partezinha rasa e depois vai afundando até lá embaixo? Muita gente fala, muitos especialistas dizem que o livro de João é como se fosse uma piscina, onde as crianças podem brincar em segurança e os adultos ainda não alcançaram o fundo. Porque no livro de João a gente tem aquela carta de João 17, aquela oração linda de Jesus, muito profunda. E João 3,16 tem aquela frase simples, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, sem mistério, profundo, mas simples. O Evangelho de João tem essas peculiaridades. Os 4 evangelhos contam a mesma história. Elas tratam da mesma pessoa. Quem é? Jesus. Jesus é o foco dos 4 evangelhos. Só que parece que Mateus, Marcos e Lucas, cada um com a sua perspectiva, retratam Jesus, mas bem semelhantes. João trata de Jesus também, mas ele é um pouco mais diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Você pode perceber isso dando uma olhadinha nas diferenças entre eles. E uma coisa interessante, dos 179 possíveis episódios, incidentes da vida de Jesus, 48 estão em João. E destes 48, 31 são exclusivos. Então Mateus conta
da multiplicação, do pão, do peixe. Marcos também, Lucas também. João fala assim, não vou contar essa, todo mundo já contou. Vou contar uma diferente. Tem algumas razões para essa diferença. O Evangelho de João foi o último livro a ser escrito. Então essa é uma das razões. Outra razão é porque ele tinha um propósito diferente, mas não vem ao caso hoje. O que importa é que você saiba que o Evangelho de João é um livro um pouco diferente de Mateus, Marcos e Lucas, apesar de fazer parte dos 4 evangelhos. E estes episódios diferentes que João conta, um deles é as bodas de Caná. Jesus tinha acabado de passar pelo deserto da tentação, essa história a gente conhece bem, aqueles dias de jejum. Jesus passou pelo batismo, João Batista o batizou, ele escolheu alguns discípulos, e aí a Bíblia fala que depois de alguns dias, ele volta para a terra da sua família. Em Nazaré, a sua família ficava, Caná ficava a 13 quilômetros de Nazaré. Pertinho, daqui aonde que dá 13 quilômetros? Alguém me ajuda? Atravessar a ponte. É a conta de atravessar a ponte. É pertinho então. Trecho que muita gente faz aqui todo dia, né? Jesus saiu de Nazaré e foi até Caná. As festas naquela época duravam dias. Os casamentos demoravam, eram ocasiões bonitas, significativas, demoravam vários dias. Aconteciam normalmente na casa do noivo. E alguns estudos cronológicos indicam que essa festa de Caná aconteceu por volta do mês de dezembro. É um bom mês para casar, né? Muita gente... deixa eu ver quantas pessoas casaram em dezembro. Deixa eu ver as mãos aqui. Dezembro é um mês que muita gente casa. Que até que não teve tanto, não. Maio... Quantos casaram em maio? Deixa eu ver. Quando é que vocês casam, pessoal? Janeiro? Eu casei em dezembro. Há 9 anos e pouco atrás. Né? No final do ano a gente completa 10 anos. E eu lembro muito bem como foi o preparativo para o nosso casamento. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Se fosse para casar hoje, eu casaria. Mas eu acho que eu não faria nem metade das coisas, porque quantidade de coisa que o povo inventa, né? Lembrancinha para padrinho, isso, e entra, e faz aquilo e aquilo. Os preparativos de uma festa são muito importantes. A gente conta quantos convidados vão, quem vai poder ir, aonde que vai ficar. O vovô, nossa, mas o vovô não pode ficar aqui, vamos arranjar um lugar para o vovô. Os outros parentes se viram, cada um vai para um canto. Somente o nosso casamento que foi lá em Curitiba. Família de Belo Horizonte, a família dela lá de Londrina, e a gente foi casar em Curitiba, toda uma logística. Então eu sei muito bem, eu sei com propriedade que é importante que tudo dê certo no casamento. Agora imaginem essa festa de casamento aqui. Naquela época, os noivos eram julgados pela lei por falta de hospitalidade, caso acontecesse algum problema. Se acontecesse de faltar vinho, não era uma coisa assim, paciência, né? Veio mais convidado do que a gente esperava. Você já foi num casamento, você chegou lá, acabou os docinhos. Acabou, paciência, né? Cheguei por último, um monte de gente foi na frente. Naquela época, os noivos eram julgados por descortesia ou falta de hospitalidade, caso algo acontecesse de errado. E é interessante a gente perceber que Jesus socorre esse casal. Ele poderia ter começado o seu ministério em vários lugares. Ele decidiu começar o seu ministério nessas bodas, neste casamento. Vamos parar para pensar um pouquinho onde Jesus podia começar o seu ministério. Se eu fosse Jesus, talvez eu começaria lá com os rabis no templo. O que vocês acham? É uma boa ideia ou não é? Chego lá no templo, me apresento, né? Sou o Messias, aí está aquele monte de rabi, aí um começa a questionar, você vai e responde. Jesus era bom de argumentação, ele poderia responder todos eles, humilhar todo mundo numa discussão teológica. Cheguei como Messias. Era uma opção, uma possibilidade. Outra possibilidade, Jesus podia chegar numa praça central, no centro de Jerusalém.
cercava todo mundo, colocava gente para anunciar e ele se proclamava Messias. É interessante como existem várias possibilidades. Jesus podia ter escolhido várias possibilidades. E no momento em que Jesus começa o seu ministério, ele começa num casamento, numa casa, no interior. Essa é a primeira lição que a gente aprende de como deve ser o nosso ministério, baseado no ministério de Jesus. Nós precisamos trabalhar com humildade. Nós vamos extrair 4 lições dessa história de como deve ser o nosso ministério. A primeira, devemos trabalhar com Repitam comigo. Devemos trabalhar com humildade. Nosso trabalho em prol das pessoas tem que ser significativo. Podemos fazer grandes coisas. A gente deve ser uma igreja relevante, uma igreja sem paredes, um lugar para centenas de pessoas nascerem de novo. Nós podemos ser excelentes líderes, planejar programações lindas dentro e fora da igreja. A gente pode abalar as estruturas de Niterói, ser conhecidos por toda Niterói. No entanto, se a gente não fizer isso com um espírito de humildade, a gente vai estar traindo o propósito do ministério de Jesus. Porque Jesus servia com humildade, e nós devemos servir com humildade também. Não quer dizer humildade, tristeza e rancor. Tem gente que, quando pensa em humildade, pensa em... Estou aqui, humilde, triste, né? A gente tem que lembrar que Jesus estava onde nessa hora? Numa festa. Então, humildade não quer dizer tristeza. Ele estava numa festa, ele estava se alegrando com os amigos. Ele era uma pessoa sociável. E às vezes a gente apresenta Jesus de uma forma muito triste, pensando que é humildade. Nessa história a gente tem um outro princípio que eu gostaria de destacar. Interessante sobre o ministério de Jesus. A gente percebe que Jesus deu atenção à sua família. Ele tinha um ministério de apenas 3 anos. E ele não achou que era perca de tempo passar uns dias num casamento com a sua família. Com isso, Jesus mostra o valor que ele dá ao matrimônio como uma instituição divina. Imaginem vocês que ele efetuou o casamento de Adão e Eva e o privilégio desse casal receber Jesus de novo num casamento. A gente não tem na história, né, contando que ele participou de outro, não. Foi lá, Adão e Eva, estava lá, Jesus presente, e agora o casamento dos seus parentes. Cristo ama as famílias e Ele quer abençoar nosso lar. Ele quer fortalecer o seu matrimônio. E para isso a gente tem que fazer o que esse casal fez. Jesus apareceu de penetra lá? O verso 2 diz que Jesus também foi convidado. E ele abençoou essa família porque ele tinha sido convidado. E a lição que a gente tem a extrair hoje é que a gente precisa convidar Jesus para o nosso casamento, para a nossa família. Você tem convidado Jesus para fazer parte do seu lar? Se você está convidando Jesus até a sua casa, Ele te ensina que não importa o que aconteça, a sua família é uma prioridade. E essa é a segunda lição que a gente tira. Nós podemos trabalhar muito para Jesus, mas nós também temos que cuidar da nossa família. A gente tem que servir a Deus, a gente tem que servir a igreja, a gente tem que servir a comunidade, mas a gente também tem que servir a nossa família. E agora eu falo em especial para os nossos líderes. Nós temos muitos líderes aqui na igreja, né? É uma comissão cheia, muitos líderes, as bases do geração, tem muita gente trabalhando. Tire tempo para trabalhar para Jesus, mas tire tempo também para a sua família. E da onde que você tira isso? Seu modelo é quem? Jesus. Jesus tinha um ministério pequenininho e ele fez questão de estar com a sua família. Eu acho que se ele encontrou tempo para isso, a gente também pode encontrar, não é?
Se você está passando por uma crise na sua família, se você acha que nada pode resolver, aproveite para convidar Jesus para fazer parte do seu lar. Porque Ele é capaz de realizar milagres. Talvez eu esteja falando agora para alguém que está assistindo pela internet, com um casamento despedaçado. Saiba que Jesus realiza milagres nas famílias. Isso não exime a sua participação. É claro que a gente tem que fazer algumas coisas. Aquela família tinha que ter lá os jarros, teve que ter gente para encher de água, e então veio o quê? O milagre. A fórmula do milagre é a humanidade fazendo a sua parte, Jesus faz a dele. Se você estiver passando por uma dificuldade na sua família, acredite que o milagre vai acontecer. Encha o seu lar com a água da vida que é Jesus, e o milagre vai acontecer, amém? E a terceira lição que nós temos a respeito desse episódio: Cristo tinha um cuidado especial em se envolver e se associar com os outros. Jesus gostava de participar, Jesus gostava de estar junto. Tem alguns momentos que a gente lê na Bíblia, episódios em que Jesus vai para um monte, vai orar sozinho. Mas se você reparar bem, na maioria dos momentos, aonde está Jesus? Com as pessoas, com as multidões, conversando com elas, dialogando com elas, se associando com elas. E às vezes nós temos sido muito negligentes com respeito a isso. Como igreja, a gente é um exército que deveria ser mais unido. 2 exemplos não tão bons. Primeiro, vocês já devem ter ficado sabendo que o MEC lançou uma pesquisa de opinião a respeito do Enem. Se você não está sabendo, procura saber. Foi feita uma pesquisa para saber se a gente gostaria de mudar o jeito que é feito o Enem. O Enem é feito no sábado e no domingo. Os nossos irmãos adventistas, quando vão fazer o Enem, precisam ficar presos lá na escola até da hora do pôr do sol e fazer à noite, correndo. Eles são prejudicados. Foi feito um pedido para que o MEC mudasse esse momento de prova. Então o MEC lançou uma pesquisa de opinião pública para saber como que a população do país prefere. Irmãos, imagina a quantidade de irmãos adventistas que nós temos. Se todo mundo votasse, eu tenho a certeza que o negócio ia fazer o quê? O MEC falar, não, vamos mudar, vamos tirar do sábado. Só que nem nessa hora a gente está demonstrando união. Muitos irmãos ainda não votaram. E eu aproveito aqui a deixa, porque o MEC prorrogou por mais alguns dias, se eu não me engano vai até dia 17. Até semana que vem. Então se você não votou, ainda contribui. Porque nós somos um exército que quer apoiar essa mudança para ajudar os jovens que vão efetuar o processo. E por que a gente não se une? Por que a gente tem tanta dificuldade em suportar ou aguentar ou apoiar alguém que pensa diferente da gente? Quantas vezes a gente deixa de consertar uma situação, resolver um desentendimento, a gente tem um problema com alguém e fica deixando. Nós precisamos nos envolver mais, nos misturar mais. Jesus se misturava com as pessoas, Jesus estava junto com as pessoas, no momento de alegria, na tristeza. A gente tem que acabar com qualquer divisão, a gente precisa ser um povo unido. Juntos nós somos mais fortes e juntos nós vamos mais longe. Por que dividir? E eu vou falar de uma outra oportunidade de ouro agora falando disso. Retiro espiritual no período de carnaval. Nós temos nessa igreja, no papel, 700 membros. Isso quer dizer que se a gente considerar que metade vai para o acamp, a gente tem que organizar um acamp de 350 pessoas. Para 350, concorda? Considerando assim, não, um monte de gente não vai poder ir. Então, vamos fazer um acampamento para metade, 350. E nós
organizamos esse acampamento nesse sentido, pensando numa quantidade boa de gente. Ano passado, se eu não me engano, foram 106 pessoas. Nós ainda não temos todas as vagas preenchidas desse ano. E olha que já encerrou. Ou seja, nós fizemos ampla divulgação. O acampamento é uma ótima oportunidade para a gente se unir como igreja, como irmãos, nos conhecendo mais. E muitos de nós estamos deixando passar essa oportunidade. Eu aproveito para fazer um apelo para você. Nós precisamos nos unir mais. E o tema do acampamento é esse, né? Um em comum. Então nós podemos nos unir e devemos nos unir mais. Ellen White tem uma citação quando ela fala a respeito dessa história no livro Desejar a Todas as Nações. Ela fala assim: o exemplo de Jesus de se ligar aos interesses da humanidade deve ser seguido por todos quantos pregam sua palavra. Não devemos renunciar à comunhão social. Não nos devemos retirar dos outros a fim de atingir todas as classes. Nós precisamos nos unir mais. Uma quarta lição que a gente aprende desse episódio, e com isso a gente vai encerrar a nossa mensagem. Nada deve desviar o nosso propósito de servir primeiramente a Deus. Os direitos de Deus são superiores aos nossos laços e até às nossas relações familiares. A gente aprende isso quando a gente vê que Jesus fala para sua mãe que não era ela quem ditava o seu ministério. O que ele deveria fazer ou não. Falando nisso, quando a gente lê essa resposta de Jesus para a mãe dela, a gente até tem a impressão que ele foi um pouco rude, um pouco descortês, não é verdade? Na hora que ela fala para ele fazer o negócio, ele vira e fala: mulher, que tenho eu contigo? Mas, poxa vida, Jesus foi mal educado aqui. Mas segundo os costumes orientais, essa frase em que ele falou isso para ela, não quer dizer falta de educação. Ele só estava colocando ela na perspectiva correta. Em outras palavras, colocando ela no lugar dela. Porque ela gostaria, e Ellen White diz isso no livro Desejar a Todas as Nações, ela gostaria que ele usasse este momento para se proclamar Messias. Então o interesse dela não era só que fizesse aquela multiplicação. Ela queria que ele aproveitasse aquele momento e oficializasse a sua... Eu acho que Maria pensou igual eu, né? Ir lá no rabino e fazer a sua aparição pública. E Jesus queria começar humildemente. Então Maria, ela precisava saber que ela não mandava no ministério de Jesus. Jesus tinha que obedecer quem? É um pouco difícil de entender esse relacionamento, né? Maria pegou Jesus no colo, ensinou: Jesus, não anda aí, não toca aí, cuidado para você não cair. De repente, de uma hora para outra, Jesus começa um ministério e ela não pode dar opinião, dar pitaco, não. Mãe dá pitaco em tudo, até quando o menino é velho, é ou não é? E de repente ela começa... E ela precisava de saber que Jesus iria obedecer primeiro quem? O Pai. E essa é uma lição importante para a gente. Nada deve fazer com que a gente desvie o nosso propósito de obedecer primeiro a quem? A Deus. Jesus tinha uma missão muito clara: obedecer a Deus e não à mãe. À primeira vista, a gente vê essa história e pensa que Jesus atendeu a sua mãe, mas na verdade ele estava seguindo a agenda de Deus. E ainda não tinha chegado a hora dele se proclamar Messias. E a aplicação para nós hoje: se você sente no seu coração que em 2017 a sua vida precisa ser diferente, se você sente que você precisa priorizar mais a sua família, os seus amigos, não esqueça que você também tem que priorizar acima de tudo quem? Deus. Talvez você seja o único adventista na sua família, o único cristão.
Seus parentes não acreditam na palavra de Deus, não acreditam na Bíblia, não acreditam no que você está aprendendo. E o desafio é para que você seja forte e siga os planos de Deus para a sua vida. Mesmo que você desagrade os seus amigos ou a sua família. Primeiro a gente obedece a Deus. Talvez você tenha descoberto que em 2017 precisa ter metas mais ousadas na sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Pode ser que alguém aqui não esteja fazendo o ano bíblico e falou assim, não, eu precisava estar fazendo em 2017. Se você entender que você tem alguma coisa que você precisa fazer, obedeça primeiro a Deus. Priorize os planos de Deus para a sua vida. Encerrando, irmãos, esse é o nosso ideal. Seguir o ministério de Jesus. A gente precisa ser humilde, a gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa se unir mais e priorizar a obediência à palavra de Deus, tendo foco. Eu tenho certeza que se a gente seguir o exemplo de Jesus, nós vamos ser abençoados. Não vai ser um ministério fácil. Quanto mais o tempo passa, mais é desafiador pregarmos o Evangelho e anunciarmos a volta de Jesus. Mas assim como o ministério de Jesus não foi fácil, mas foi abençoado, o nosso também será. Amém? Esteja pronto, juntamente comigo, a exercer um ministério humilde, a cuidar da sua família, a se preparar para se unir mais ao seu irmão, ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu próximo, e não se desvie do plano de Deus para a sua vida. Existe um outro episódio no Evangelho de João, e com isso eu vou encerrar. Talvez seja o último episódio do ministério de Jesus. Ele estava na cruz, sentiu sede e pediu para que os soldados aliviassem a sua sede. Os soldados lhe ofereceram uma bebida chamada pelos evangelhos de vinagre. Só que no Evangelho de João existe uma palavra grega específica traduzida aqui como vinagre. E essa palavra é vinho podre ou vinho velho. Então não é o vinagre que a gente conhece. Eles pegaram vinho velho, um vinho podre, um vinho nojento e ofereceram para Jesus. Numa espécie de brincadeira sarcástica, né? A que conclusão chegamos? Quando Jesus começou o seu ministério, ele ofereceu o que de melhor ele tinha. O melhor vinho que aquelas pessoas já haviam tomado na vida. No fim do ministério de Jesus, a humanidade ofereceu para Jesus o pior que podia. Os soldados ofereceram um vinho velho, um vinho podre. Enquanto o Salvador está oferecendo um vinho novo para você, enquanto o Salvador está oferecendo bênçãos para você, como você tem respondido? O meu desejo em 2017 é oferecer o meu melhor. O meu desejo em 2017 é oferecer o meu melhor vinho para Jesus. Meu melhor talento, meu melhor esforço, meu maior tempo, meu primeiro recurso, que seja para Deus. E eu desejo que você também ofereça o seu melhor, apesar de quaisquer dificuldades, para a honra e glória de Jesus. Se esse for o seu desejo, eu queria fazer uma oração com você. Vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus, obrigado porque Jesus ofereceu o seu melhor para nós. Queremos também, durante esse ano, exercer um ministério abençoado, com humildade, cuidando de nossa família, nos unindo em prol de obedecer ao Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude a oferecer o nosso melhor, para que o Senhor seja honrado e glorificado, e logo, logo possamos morar na eternidade contigo. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.